Todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou Marcos Aurélio de Carvalho, responsável pela área de comunicação do projeto Profissão Educador. Hoje nós não contamos com a participação de nossa querida Ana Cristina Camargo de São Pedro, diretora do nosso projeto, que está resolvendo uma demanda familiar, um probleminha familiar, nada grave. Nas próximas lives das quartas-feiras ela estará com a gente. É uma honra ter esse contato com vocês, é uma honra participar de mais uma live do projeto Profissão Educador. Hoje, os antigos do rádio diriam, hoje com linha direta internacional. Vocês já estão vendo na tela, logo abaixo de mim, é linha direta internacional. Para as pessoas cegas e com baixa visão, daqui a pouco vamos fazer autodescrições, tanto eu quanto a nossa entrevistada. O ano era 2012, o dia 11 de janeiro. Uma simples propaganda numa TV na Paraíba, e que depois se expandiu para outros estados, virou um meme da época, um meme de 2012. Era 11 de janeiro, quando um empresário de sobrenome Rabelo publicou um comercial de um empreendimento imobiliário em João Pessoa, que dizia: todo mundo vai gostar de ver esse empreendimento, menos Luísa, que está no Canadá. Luísa era filha dele, que realmente estava estudando no Canadá e que naquela altura tinha 17 anos de idade. Por essas coisas que só mesmo a internet, suas lógicas discursivas, suas lógicas de comunicação podem explicar, essa frase viralizou, ao ponto do cantor Lenine ir fazer um show na Paraíba e dizer: tá todo mundo aí! E a galera gritava: sim, menos Luísa, que está no Canadá. Pois bem, naquela época, dizer menos Luísa, que está no Canadá, era algo, digamos assim, negativo para Luísa, porque as coisas lindas estavam acontecendo aqui e menos Luísa sabia. No nosso caso é ao contrário. Nós não sabemos muito sobre o tema que vamos abordar. Nós não sabemos. A maioria não sabe. Menos Lara. Essa sabe porque está no Canadá. Ela dá aula no Canadá, na cidade de Hamilton, ali pertinho de Toronto. Ela é uma professora brasileira no Canadá. Já já eu falo mais sobre o currículo, porque agora chegou o momento de dizer boa noite, 1 hora a menos. Para quem está acompanhando ao vivo, no ao vivo, 8h03, horário de Brasília, 7h03 da noite em Hamilton, no Canadá. Seja bem-vinda, Lara. Oh, obrigada, Marcos. Obrigada por me receber hoje. Então, aqui na primavera. A primavera é meio fajuta, né? 7 da noite, a primavera, mas com 8 graus. Então, estou esperando uma temperatura um pouco mais amena. Um prazer estar aqui com você e com todos vocês que estão assistindo. Como é dar aula no Canadá? Quais são as angústias, desafios? Como é que é o método de trabalho? Como que uma educadora brasileira foi se enturmando e ganhando toda essa credibilidade em outro país? Esses e outros temas vamos abordar agora nos próximos 30 minutos. Lara Parra de Lázari, professora de Ciências e Biologia no ensino médio no Canadá. Trabalha numa escola privada, como eu já disse, em Hamilton, que fica pertinho de Toronto. Repito, bióloga, ela é graduada em bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, a USP, completou seu mestrado e doutorado em Botânica também na USP. Por 11 anos atuou como professora de Biologia no ensino médio no Colégio Bandeirantes, em São Paulo. Mudou-se para o Canadá em 2007, provavelmente antes de Luísa. Mudou-se para o Canadá, onde desde então leciona Ciências Biológicas, como eu disse, numa escola privada do ensino médio. Lara, antes de te fazer a primeira pergunta, vamos exercitar aqui a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência visual, que também é uma preocupação e um objetivo do Profissão Educador. Nós queremos sempre ser inclusivos. Então, vou me autodescrever, logo depois você se autodescreve. Eu, Marcos Aurélio de Carvalho, sou um homem branco de 61 anos, portanto, tenho cabelos, uma parte castanhos escuros, outra parte já bem grisalhos. Uso óculos de lentes bem grossas para poder enxergar, porque eu sou cego do olho direito e tenho só 10%, apenas 10% de visão no olho esquerdo. Sou homem branco e estou usando uma camisa social azul marinho. Ao fundo, uma parede branca. E você, Lara? Eu sou a Lara, uma mulher branca, 51 anos. Vamos falar que eu pareço menos que 51, mas vamos ser sinceros aqui. 51 anos,
Eu tenho cabelos pretos. Meu fundo, estou com um quadro colorido do Romero Brito. E estou com os meus óculos. Talvez eu tenha que colocar meus óculos daqui a pouquinho, mas por enquanto estou sem óculos. É um prazer estar tendo os ouvintes aqui na nossa live. Aí vou até contar aqui alguns deles, olha. Fábio Parra está com a gente, Clau Franceschetti está com a gente também, Eliana também está com a gente, Eliane, na verdade, Eliane Miwage. Se eu pronunciei errado, depois você me corrija, Eliane. Também está com a gente, vamos ver aqui, está aqui com a gente, já falei também da Maria Carter, e outras pessoas participando. Aos pouquinhos a gente vai registrando outras participações. Reconhecendo um monte de nome de gente muito querida, profissionais maravilhosos também. Isso mostra que boa parte do Canadá e do Brasil já está com a gente nessa nossa live, graças ao prestígio de Lara Parra de Lázari, nossa entrevistada. Lara, conta um pouquinho sobre a tua trajetória no Brasil e depois essa transição para o Canadá. Fale um pouquinho sobre isso. Eu mesmo, assim, antes do ensino médio mesmo, eu já queria ser professora. Queria fazer parte da sala dos professores. Não sei se essa é a razão ideal de querer ser professora, de conhecer a sala dos professores, mas eu me lembro que sempre foi uma coisa que eu quis fazer parte desse ambiente escolar. Aí, durante a graduação, eu acabei me apaixonando por pesquisa, acabei fazendo mestrado, doutorado e também já dando aula. Aí, no final do doutorado, tive que meio que decidir o caminho a seguir, né? E percebi que o que me encantava, na verdade, na parte acadêmica era o aspecto da educação. Então, fiz a decisão de ficar como professora e seguir mesmo a carreira de professora de ensino médio. Dei aula, como você disse, por mais de 11 anos no meu colégio, Colégio do Coração, Colégio Bandeirantes. E quando me mudei para o Canadá, já faz mais de 16 anos, aí também tenho dado aula de ciências e biologia no ensino médio, que chama High School aqui. Aula no ensino médio. Manda um abraço também para a Meire de Bartolo, que já está com a gente, também cria do Bandeirantes, né? Você deve conhecê-la muito bem, já está aqui com a gente também acompanhando. E eu queria, amiga, Lara, que você... O que você quer falar? Amiga querida. Eu também sou do fã-clube. Dizem que, inclusive, no condomínio onde ela mora, o pessoal estica faixa para ela, dizendo Meire, 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 para ela e para o cachorro dela, que é uma simpatia, todo mundo adora. É uma graça. Eu queria que você falasse para a gente aqui o seguinte: não é verdade, ela passeia com o cachorro? Nossa, Meire é maravilhosa. Ela e seu cachorrinho super simpático. Tem todo um clima de amor muito forte ali naquele condomínio. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse desafio. Você dá aula para adolescentes. E numa realidade que é um contexto bem diferente do nosso. Como é que é dar aula, né, no ensino médio, dar aula para adolescente no Canadá? A gente fala que tudo igual, só muda endereço, né? É a mesma coisa. A mesma coisa com o adolescente, só muda o idioma. Ainda mais nesse mundo globalizado que a gente tem na América. Isso, não estranhem, que está havendo uma pequena oscilação na internet da Lara. Da globalização. Então, não, adolescente é adolescente, né? Mas voltou, Lara. Por um lado, são todos iguais, mas na verdade não são, né? Eles são... Tá, você quer que eu dê uma paradinha agora? Eu estou ouvindo bem. Isso, não tem problema. Houve uma pequenina oscilação na tua internet, mas parece que agora já voltou ao normal. Então você está dizendo que adolescentes são adolescentes em qualquer lugar. Tem as mesmas demandas, muitas das vezes as mesmas idiosincrasias, probleminhas e tal. É isso que você estava falando quando a internet começou a dar uma travadinha.
dar aula todo ano igual é a mesma coisa, que é monótono, mas não, eles são únicos, né? Isso que nos mantém jovens, né? Então, muda o idioma, mas são adolescentes. Uhum. Eu fico imaginando que você deve ter vivido muitas angústias, porque é uma grande vitória você se adaptar, primeiramente porque tem a questão do idioma. Ainda que eu saiba que muitos professores estrangeiros dão aula no Canadá, o grau de exigência é muito grande, a pessoa precisa falar, e no caso dessa região que você vive, o Canadá, tem regiões que são de idioma francês e outras de idioma inglês. Nessa que você vive é o inglês, perto de Toronto, né? Então, eu fico imaginando que o primeiro desafio era falar o idioma, escrever o idioma com perfeição, ou perto da perfeição, já que a perfeição é uma meta. E a outra é ganhar o respeito, a confiança, né? A credibilidade na relação com o adolescente. Fale das angústias e desafios desse processo. O desafio começou a angústia foi no começo da transição de pensar que talvez eu não conseguisse exercer a minha profissão em outro lugar. Quando você vai para um outro país, você tem que ter todo o processo de certificação. E isso pode levar de 1 a 2 anos. Isso que eu tive a sorte de, na verdade, toda a minha papelada, os históricos escolares da USP são tão detalhados, né, que cada matéria, a descrição, então puderam verificar a minha equivalência, né? Mas mesmo assim, toda a organização de papelada, uma reserva financeira, porque tem que traduzir palavra por palavra de todos esses históricos e descrições, né? Então, mesmo tendo sido relativamente fácil para mim, porque eu tinha a papelada toda em ordem, tinha uma reserva financeira, a angústia veio exatamente como você disse, na parte de conseguir a proficiência em inglês, né? Eu já tinha inglês fluente, né? Falando em inglês com meu marido em casa já há alguns anos, mas assim, a proficiência para conseguir a certificação, aquela proficiência daquele teste TOEFL ou IELTS, é de ser quase perfeito, é quase uma perfeição, a nota que você tem que conseguir. Eu tive que fazer 3 vezes. Então, assim, a minha maior angústia foi, depois de a primeira, a segunda vez, falar: pode ser que eu não consiga fazer a coisa que eu mais amo, que é dar aula, né? Então essa foi a minha maior angústia, né? De será que eu consigo ou não? Depois disso, aí quando eu tive meu certificado, aí era para arranjar emprego, né? Mas um processo aqui é centralizado, um processo muito organizado, e eu mesmo, depois de uns 2 meses, já consegui entrevista e já entrei no mercado de trabalho. Então, assim, o maior desafio foi ter essa certificação, que pode levar muito tempo mesmo, e no meu caso até que não foi tanto. Essa foi a principal angústia. Dá aqui um abraço para Cacilda Souto, que está te acompanhando também. Olha que legal. Cacilda, um abraço para você. E também chegou ainda há pouco, se juntou à nossa live, o Kleber Mazieiro. Seja bem-vindo, Kleber. Seja bem-vindo, Kleber, Cacilda e todos os demais e todas as demais que eu já citei aqui. Então, fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que era? Faltou apenas você, na pergunta que eu te fiz, dizer o seguinte: como é que era isso com os estudantes? No começo tinha uma coisa assim meio ressabiada. Essa mulher veio de outro país, talvez não domine a forma como a gente estudou biologia. Imagine, a forma como a gente estudou biologia antes do high school, antes do ensino médio. Será que ela tem essas mesmas lógicas ou ela vai ensinar de um outro jeito? Essas inseguranças você percebia em sala de aula? Inseguranças dos estudantes em relação a você? Você me ouve, Lara? Agora sim. Deu uma travadinha a internet, mas voltou. Não. Tá. Eu não senti isso. Eu acho que talvez, na minha realidade aqui no Canadá, é muito forte na cultura canadense o conceito de diversidade, de inclusão, em todos os aspectos da sociedade e também no ambiente escolar. Então, é uma realidade no Canadá essa grande onda de imigração nas últimas décadas. Então, assim, muito dos meus alunos são primeira ou segunda geração de imigrantes de vários lugares do mundo. Na minha escola, por exemplo, muitos de países do Oriente Médio, Índia, vários países da África.
muitos alunos da Ásia que moram até em casa de família. Então, assim, essa é a realidade assim, de professores de várias áreas, a médicos, ter pessoas com sotaque, né? Vamos dizer assim, que é a primeira coisa que você percebe que a pessoa não é de lá. É muito normal. Então, assim, os alunos... Eu não fui a única professora, não sou a única professora que vem de outro lugar, que tem um sotaque. Na verdade, eles adoram saber de onde eu sou, eu contar minhas histórias. Na verdade, essa inclusão e valorização da diversidade eu vejo mesmo com os adolescentes. Então, respondendo a tua pergunta, não, nunca senti. Me senti sempre muito bem acolhida por colegas e não assim de que tá fazendo um favor, sabe? Assim, 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 ai, você de onde é, né? Eles nem perguntam. Eu percebo, às vezes, que quando eu estou falando com alguém, eu sei que, claro, que a pessoa tá ouvindo o sotaque, mas nunca pergunto de onde você é, porque eu sou do Canadá. Então, assim, eles não perguntam de onde você é. Se eu falar, eu falei, né? Mas eles não perguntam. Então, os alunos também não, eles adoram saber as Que histórias do coisa Brasil. boa. Stacey Carter entrou na reunião, na nossa live, está acompanhando a gente. Se você quiser mandar um abraço para Stacey Carter, eu pronunciei corretamente? Ou Stacey? Qual a pronúncia correta? Stacey. Stacey Carter, é a minha sobrinha daqui. Uau! Deve estar. Acho que as minhas filhas já mandaram para a família Ó, inteira. que Já, olha coisa que. Vamos boa. tomar Nós um estamos com chazinho uma aqui. audiência muito boa. E o que é mais curioso é que profissão educador também é intercâmbio, profissão educador também é afeto. Para você ter uma ideia, Fabi Parra jogou beijinhos para, aliás, não, Regimara jogou beijinhos aqui para Fabi Parra, o que mostra que tem toda uma rede de Ah, afeto envolvida nessa sua live. Você é geradora de afetos, é animadora de afetos das pessoas, viu? ah, Que coisa boa. E eu queria saber de você também o seguinte: o que você aprendeu, cresceu? Quer dizer, essa experiência de ter sido professora aqui em São Paulo por muitos anos, depois Canadá, como é que isso contribuiu para o teu desenvolvimento pessoal, profissional e até o aspecto emocional de como você lidar com as relações, já que esse é um dos temas, né, do Profissão Educador? olha, Marcos, a minha curva de aprendizado nesses últimos 15 anos foi gigantesca, assim, super gratificante. Tenho trabalhado demais, mas é assim, com coisa que eu amo, mas a curva de crescimento em todos os aspectos que você citou foi realmente enorme. Assim, não só aprender, coisa mais básica, uma coisa que você até citou anteriormente, aprender o currículo, né? Qual é o currículo de biologia? Claro, eu sou bióloga, posso dar aula de biologia, mas qual é o currículo de Ontário? O que se ensina na biologia no primeiro ensino do high school? Então, assim, eu tive que me adaptar ao currículo de Ontário, e não só de biologia. Aqui, professor de biologia, nos 2 primeiros anos de ensino médio também que tem que dar aula de ciências no geral. Então, tive que revisar minha física, minha química, minha astronomia, né? Então, assim, da parte de crescimento acadêmico, né, eu tive que relembrar e preparar aula né, de coisas até que fazia muito tempo que eu não fazia. Mas talvez seja um outro assunto que numa próxima live lá mais sobre isso. Muito sobre como avaliar o aluno. Talvez essa seja uma tendência mundial na educação, não só aqui, mas eu vinha muito no formato aula, 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 prova, aula, aula, prova. Então, assim, tive muito aprendizado nessa área de avaliação de conteúdo e também de habilidades, que não necessariamente estão de mãos dadas, né? Habilidades e conteúdo. E também essa coisa de avaliação constante, usando vários instrumentos diferentes para dar para o aluno um retorno no progresso, né? É quase que diário. Então, assim, eu aprendi muito nessa área também de avaliação. E aqui a avaliação é uma coisa que a nota, não tem vestibular aqui, né? Então, assim, a responsabilidade daquele número que você dá numa nota final, aquilo vai ser de ir para uma faculdade ou não, né? Tem que ser Então, eu tenho que estar, permanente, né? sabe?
tem que ser permanente. E outra coisa também que eu aprendi muito é o envolvimento dos pais na educação. Aqui, assim, entrevista direto, reunião direta com o professor, o boletim tem comentário assim, de 3 parágrafos para cada professor, para cada aluno. Então, assim, não sei se essa é uma tendência mundial, mas na minha experiência, nos últimos 16 anos, esse crescimento assim, de como lidar com o acompanhamento do aluno diário na avaliação e esse envolvimento com os pais, né? É muito treinamento, conversa, acerto e erro, tentar coisas, não ter medo de tentar coisas diferentes, né? Tá envolvida aqui você fica como professor o dia inteiro, né? Você dá as aulas, mas Eu ia das 8 às perguntar 5 da exatamente tarde, isso. Ó, e mesmo que as aulas terminem, Lara, você, né? Lara, eu tenho uma pergunta aqui, eu tenho uma pergunta e uma declaração de amor para você daqui a pouquinho. Mas antes da pergunta e da declaração de amor, da pergunta do Kleber e da declaração de amor de Meire, eu quero, antes dela, falar sobre esse detalhe, que você aprofunde um pouquinho esse detalhe. Dá tempo ainda dá tempo. Esse detalhe que você acabou de abordar, que é o seguinte. Na reunião preparatória aqui para esse nosso bate-papo, quando eu conversei com você e com Ana, você falou que da aula de manhã, depois tem o almoço, da aula é um pouquinho mais no começo da tarde, mas depois tem algo que é sagrado aí no Canadá, que é a faixa horária entre 3h30, se eu não me engano, 5 da tarde. Explique o que você faz nessa Isso. faixa horária. Então, são os alunos daqui semestre, o colegial aqui em semestre, são 4 aulas por semestre. São 2 aulas de manhã, almoço, 2 aulas à tarde, cada aula 75 minutos. Dessas 4 aulas, eu dou 3, eu tenho sempre uma janela. Aí, às 3h15 acabam as aulas, mas das 3h15 às 5, os alunos podem ir embora, mas os professores ficam na escola. E ou a plantão de dúvida, ou por exemplo, eu tenho meu clube de ciências, eu ajudei o time de atletismo, ajudei a técnica de basquete, ou então tem o clube o Clube Verde, então assim, o clube de xadrez, então assim, o professor tem que estar envolvido na comunidade da escola, para o aluno ver o professor sobre um outro ângulo, não só como aquele professor de biologia. Então, tem até o clube de crochê, né? Então, a gente tem que estar por lá, dando plantão de dúvida, pelo menos duas dos 5 dias, ou fazendo outra coisa, estando envolvido da comunidade, para ficar uma comunidade Uau, mesmo escolar. realmente era esse detalhe. Para você que se ligou na gente agora ou ainda há pouco e diz, nossa, não estou sabendo, o que é isso que está rolando aí? É a live do projeto Profissão Educador. Profissão Educador, como eu costumo dizer, Profissão Educador é o projeto dos que amam aprender e ensinar. Ensinar e aprender sempre. Nós amamos ensinar, nós amamos aprender. Lara Parra de Lázari, nossa entrevistada, é professora de Ciências e Biologia no ensino médio no Canadá, na cidade de Hamilton, pertinho de Toronto. Ela é a nossa entrevistada. Lara tem aqui uma declaração de amor e uma pergunta, como eu te prometi, e como ainda temos 6 minutinhos, dá tempo. A declaração de amor vem da sua colega Meire de Bertotti. Ela diz, concordo plenamente com o que Cláudia já disse aqui. Como não amar Lara? Diz Meire de Bertotti. Como não te amar? Essa é a declaração. E o Kleber Maziero diz, Lara, explica um pouco aí a diferença das escolas particulares para as escolas públicas no Canadá. Qual é a principal diferença? É a pergunta que vem de Kleber Maziero. Kleber, querido do coração. Essa é uma pergunta interessante. Aqui, a maioria dos alunos vai para a escola pública, pago com imposto, né? Qualidade muito boa. Minhas filhas, uma está se formando agora, outra já está na faculdade. Qualidade ótima. Então, a maioria vai lá, vão nessa escola. Na verdade, tem 2 tipos de escola pública.
a que se chama a pública e a pública católica. Isso é uma questão histórica, que ia demorar um pouco de tempo para falar, mas historicamente foi garantido aos católicos no início protestante que teria uma escola católica, mas são ambas públicas. Tudo público, não paga mensalidade, não paga livro, não paga material, não paga nem lápis, né? Então, tudo 100% público. Eu trabalho numa escola privada, na verdade chama independente, né? Sem fins lucrativos, é mais uma fundação. Mas são poucos que pagam, né? Assim, claro que tem vantagem de salas menores, mais recursos, e é onde eu trabalho. Mas tudo que eu descrevi há pouco, de ficar depois da aula, de sala de aula, de fazer parte da comunidade escolar, isso acontece em escolas públicas também. Então, assim, é muito pouco, é uma porcentagem muito pequena da população que Uau, o vai para a escola. tempo voa, né? A gente costuma dizer, aqui no rádio e na TV, a gente costuma dizer o seguinte: parece que os minutos passam muito rápidos, mais rápidos do que nas outras situações da vida cotidiana, principalmente quando a entrevistada é ótima, quando a entrevistada conta boas histórias. Quem resiste a boas histórias, né? Quem resiste? Menos a Luísa, que se não estiver nos assistindo. Aí ela não vai saber das boas histórias que conta a Lara, que está no Canadá. Pois bem, Lara, Kleber Maziero completa aqui dizendo: Lara também é uma grande atleta e atriz. Ela não contou isso ainda aí, mas ela é atleta e atriz. E a Cacilda Souto também te manda um abraço aqui, também está ligadinha na gente. Repare a grande audiência que essa sua live está deixando para a gente. Bom, existe, Lara, já fizemos aqui autodescrição, já fizemos aqui, você contou histórias, mas existe um negócio que é meio clichê, meio óbvio, quase todo programa de rádio e TV faz, mas neste caso, na nossa live, vale muito a pena. Por quê? E se tiver agora, nesse exato instante, ou os que vão nos ver e as que vão nos ver no YouTube, algum professor, alguma professora com um projeto de vida de um dia dar aula aí. Então, vale aquele clichê. Quer dizer, qual o conselho que você dá para uma educadora, para um educador que tem como projeto de vida um dia se mudar para aí e dar aula aí? Lara, me ouve? Acho que aconteceu algum probleminha com seu som. Você está me ouvindo? Agora Eu acho sim, que agora voltou. desafio, sendo uma... Tá me Agora ouvindo? voltou. Deu? Tinha dado uma pequena travadinha no seu som, mas agora voltou e você ouviu minha Meu? pergunta, né? Eu Sobre tô professor que ouvindo. quer dar aula no Tranquilo. Canadá. Tá. Isso, ouvi. A gente está refletindo muito no retrato do graduando, quer dizer, quais são as qualidades, modelo mental que a gente quer que o nosso graduando tenha quando ele sai do ensino médio, né? Mas eu acabei percebendo que são os mesmos para um professor, né? Quer dizer, a gente tem que ser um aprendiz eterno. Né? Então, assim, o que a gente quer para um aluno que está se formando, ou para a gente, qualquer desafio que a gente tenha, alguém que está querendo dar aula no exterior, ou que mude para uma escola nova, com outro perfil, com outros. Então, assim, a mudança não precisa ser uma mudança de dar aula para o exterior. Às vezes a mudança é de uma escola para outra, do esquema que é aquela escola. Eu acho que não sei se eu posso dar conselho, mas uma coisa que funcionou comigo é saber que eu sou uma aprendiz eterna. Qualquer desafio, né? Assim, ser quando eu digo ser uma aprendiz eterna, assim, eu desenvolvi muita capacidade de observar, de perguntar, de colaborar com colegas, ter uma ética de trabalho muito forte, né? Não ter medo de tentar coisa nova. Entendeu? É colocar a cara, né? Como chama? Colocar a cara para bater mesmo, assim, quer dizer, no bom sentido. Quer dizer, é falar, tô aí. E se não fizer a coisa certa, a minha intenção aqui tem uma expressão que fala assim: assuma a boa intenção.
sabe? Assuma que mesmo que eu faça um e que eu, que eu tenha feito uma coisa que não deu certo, a minha intenção. Que a intenção. As pessoas têm que aceitar. É a mesma coisa de mim com os outros, né? Então, voltando à tua pergunta, tá sempre aberta a aprender. Isso. A Aprender sua a sugestão, errar, tentar coisa nova, colaborar, trabalhar firme e sempre ter dedicação ao aluno, né? Dedicação ao aluno. a sua sugestão é a sugestão Gonzaguinha, que é não perder o medo, aprender. Então, a sua sugestão é viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a certeza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida poderia ser melhor Gente, e será. mesmo. Está Olha aí lá, na mensagem do Gonzaguinha. A vida poderia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. A entrevista com Lara ficou bonita. E, Lara, muito obrigado. Um recadinho final, uma frase final para quem está acompanhando a gente. vale a pena, gente. Assim, para quem é professor, isso é coisa de que não tem como não tem como sair disso, né? A gente ama ser professor, vale a pena, ah, e vamos continuar aprendendo, né? O negócio é isso, continua aprendendo e com os alunos, eles nos deixam sempre jovens, né? Quando a gente faz o que ama, não tem erro, né? E muito obrigada pela sua oportunidade, viu, Marcos? E a Ana, também querida, e todo esse pessoal Meire, aí Girlene, toda a assistindo, equipe, amo Ana, Meire, todos eles. Girlene, toda a equipe do Profissão Educador. Lara, foi uma grande honra conversar com você. Nós acabamos de acompanhar, tanto aqui ao vivo pelo Instagram, ou você que está acompanhando gravado pelo nosso canal YouTube, o bate-papo com Hamilton, com a cidade de Hamilton, no Canadá, com Lara Parra de Lázari, educadora brasileira que dá aula de ciências e biologia naquele país. Ela conversou aqui com a gente no Profissão Educador, para quem ama ensinar e aprender sempre. Eu sou Marcos Aurélio de Carvalho e marco para a próxima quarta-feira um novo encontro com vocês, aí já com a volta da nossa querida titular absoluta aqui da apresentação, Ana Cristina Camargo de São Pedro. Profissão Educador, para quem ama ensinar e aprender sempre. Profissão Educador, um projeto para fazer com que você, digamos assim, ponha em prática o que acabou de dizer Lara. Ou seja, que você possa crescer aprendendo, aprender trabalhando, trabalhar lutando com coragem de errar e acertar, porque, acima de tudo, a gente deve ter a humildade de entender que a vida é um eterno aprendizado. Um abraço para você.